O mineiro Geraldo, ele era de Barão de Cocais, uma das muitas cidadezinhas de Minas, que tem muitos municípios. Ele jogava bola demais, gente, mas muitos. Tanto chegou na base do Flamengo e de cara se deu muito bem com o outro garoto que se destacava lá. Apenas o Zico. Geraldo e Zico funcionavam muito bem, funcionavam por música. Foram promovidos praticamente juntos. E os dois começaram a ter espaço na seleção brasileira porque jogavam muita bola. Um entendia o outro, né? O Geraldo, ele era um jogador mais de marcação. O Zico era um cara mais fazedor de gols. O talentoso, genial Zico. Muita gente cobrava do Geraldo porque ele era um volante, mas ele era um volante extremamente técnico, tocava a bola bem. Naquela época já se cobrava mais força, mais firmeza dos volantes, mais marcação. Não contassem com o Geraldo para fazer isso. Ele jogava tão bem que dizem que assobiava durante o jogo. Alguns chamavam de Geraldo assobiador, porque ele ficava se divertindo. Sabe como aquele cara que joga rindo, brincando, jogava à vontade, sem sofrer. Hoje a gente vê tanto jogador jogar sofrendo, né? Geraldo não. Geraldo não estava nem aí para aquilo que falava, nossa, será que esse cara não vai ter mais pegada, mais... Nada. Geraldo jogava o futebol dele e como jogava bola. Imagina, o Zico respeitava o Geraldo, porque ele sabia jogar futebol demais. Só que tinha um problema. Quando ele tinha lesões, ele demorava um pouquinho demais para se recuperar. Os médicos detectaram que ele precisava extrair das amígdalas. Isso deixava o Geraldo desesperado. Não por ser uma extração complicada, por ser uma cirurgia que fosse muito complexa, mas ele tinha horror a essa história de operações, de anestesia e tal, e ele foi empurrando, até que chegou uma hora que não dava mais, porque as contusões estavam começando a aumentar, e a diretoria do Flamengo falava, caramba, Geraldo, é tão simples, você vai, embora na sua carreira, vai melhorar muito para você, até que convenceram o Geraldo a fazer a tal da cirurgia. E ele foi. Muita gente nem ficou sabendo que o Geraldo ia fazer aquela operação. Uma operação de amígdalas, caramba. Isso não é nada, né? Então, uma coisa muito simples, muito banal. Ele se internou no Rio de Janeiro, numa manhã, e por volta das 10 da manhã, uma notícia explodiu no Brasil que deixou todo mundo estarrecido. Geraldo, o craque do Flamengo, o jogador que estava sendo chamado já para a seleção, o Geraldo que jogava sorrindo, assobiando, Geraldo morreu. O que aconteceu? Acidente e tal? Não, nada disso. Ele entrou para uma cirurgia das amígdalas, a cirurgia correu muito bem, mas ele começou a passar mal e, embora os médicos tentassem muito, sofreu 2 paradas cardíacas e acabou morrendo. Nunca se soube exatamente o que aconteceu, mas muito provavelmente reação adversa da anestesia. E ele não gostava dessa história de operações, sei lá, sexto sentido, sei lá o que era, mas a verdade é que o Geraldo adiou o quanto pôde, mas não foi muito tempo não. Com 22 anos, o futebol brasileiro perdeu aquele que poderia ser o melhor companheiro do Zico. Não dá para saber como seria no futuro, né? Mas a verdade é que o Geraldo era uma grande esperança que morreu, que acabou numa mesa de cirurgia por uma simples extração de amígdalas. Eu não conheço outro caso como esse. Morrer numa cirurgia de extração de amígdalas é um negócio incrível. E aconteceu com o querido Geraldo, que a gente coloca carinhosamente aqui no panteão dos deuses da bola.